os milagres de Lourdes. Monsenhor Lawrence conquistou, por sua sabedoria e por suas virtudes, por sua habilidade e inteligência, uma posição tão elevada, tão excepcional junto à opinião pública do país, que todo o respeito, todo o prestígio que um prelado deve gozar na sua diocese já foram tributados. A elevação do abade Lawrence, a dignidade de bispo de Tarbes, sob todos os aspectos, uma medida de justiça, de conveniência, até mesmo necessidade política. Ashley Fold, futuro ministro de Estado da Casa do Imperador, 18 de abril de 1844. Será que a atração irresistível dos fantasmas místicos de uma adolescente alucinada e a permeabilidade das imaginações frágeis do povo serão suficientes para explicar o fenômeno de Lourdes? Pergunta. Não se pode deixar de refletir que é necessário algo mais para levar a bom termo uma operação desse tipo, que é preciso objetivo, determinação e energias. Uma vez mergulhado neste caso estranho e extraordinário, sem espírito preconcebido e informado, somos surpreendidos a cada momento com a atitude indulgente, complacente, depois monopolizante do clero local. O que existe por trás disto? Pergunta. Antes de mais nada, o abade Peyramale, o cura de Lourdes, seria de espantar que em nenhum momento, desde os primeiros instantes dos acontecimentos, ele não tivesse manifestado nem dúvidas, nem oposição, muito pelo contrário. A 9 de março, ao término da quinzena prodigiosa, mas antes da revelação da Imaculada Conceição, o abade Peyramale escreveu a seu irmão declarando que as aparições de luz constituem um fato divino, um fato psicológico estranho, talvez, e que a ciência terá muito trabalho para explicar. Durante o decorrer dos acontecimentos precedentes, a única vez que se mostra um tanto contrafeito, o Bernadette é a 27 de fevereiro, dia do aparecimento da fonte, quando a repreende. Soube que comeu relva como os animais. Demonstra interesse profundo pelas curas milagrosas, bem mais do que pelas próprias aparições. Vimos, por exemplo, que desde o início mostrou-se favorável ao caso de Eugênio Troy, e que já no 1º de abril decantava as virtudes da fonte. Depois disso, somos forçados a reconhecer que a água desta gruta possui propriedades naturais, até agora desconhecidas, ou uma propriedade sobrenatural concedida por Deus. Aliás, as autoridades civis vão dar-se conta de imediato que o abade Peyramale e seus vigários, o abade Poumia, confessor de Bernadette, o abade Serres, longe de denegrir as visões da jovem de se opor aos movimentos de fé popular, deixam o barco correr e às vezes dão até a impressão de favorecê-lo. Também constatamos que Vital Dutor, o procurador de Lourdes, acusa o cura de ter se deixado enganar por informações que não tinha verificado com bastante cuidado e de ter ficado por demais impressionado por eventos aos quais teria refutado todo o valor, nesse caso confiado menos no discernimento e na condição moral das pessoas que os reportaram. É o mesmo Vital Dutor manifesta-se contra os vigários do abade Peyramale, acusando-os de darem provas de um ardor irrefletido. Membros de suas famílias e seus penitentes frequentam com assiduidade a gruta e de certa forma tomaram posse dela, declara alto e bom som, e ainda estamos a 2 de abril, no momento em que o procurador faz suas acusações. Contudo, o grande combate dar-se-á entre o bispo Monsenhor Lawrence e o prefeito Massi. As hostilidades começam no dia 17 de abril, quando o prefeito solicita oficialmente a ajuda do prelado. Vossa Reverendíssima há de reconhecer, diz ele, que é conveniente por termo a essa exaltação que vem ocorrendo em Lourdes, e venho-lhe pedir para valer-se da influência da autoridade eclesiástica no sentido de fazer cessar sem tumultos um estado de coisas que só pode discernir o interesse da religião. O que faz o bispo? Pergunta. Aconselha, não resta dúvida, ao abade Peyramale, que orienta os seus vigários a serem mais prudentes e reservados, mas ao mesmo tempo manda o vigário-geral cônego Foucault procurar a própria mãe do prefeito, a senhorita Massi, muito favorável aos acontecimentos da gruta, a fim de que essa santa mulher possa fazer algum bem em sua casa. Quanto ao prefeito, envia-lhe uma resposta bastante reticente, na qual afirma com clareza: creio no sobrenatural.
No fim do mês de abril, o procurador-geral Falconet de Pau, superior hierárquico dos magistrados dos Altos Pirineus, analisa com lucidez, fora do comum, grande projeto secreto do Monsieur Lawrence, ao declarar ao ministro da Justiça: o Monsieur de Tarbes poderia sozinho atuar sob seu clero de modo enérgico, direto e sem rodeios, a fim de terminar com um grande escândalo. Mas o fará? Pergunta. Trata-se de um homem leal, dotado de autoridade e decisão, mas não é de supor que ele se deixe influenciar por esse engano do clero, que considera esse acontecimento verdadeiro ou falso. No meio provincial, um pensamento inspirado por Deus e é a uma criança, cuja finalidade é reviver o sentimento religioso? Pergunta. Após o fechamento da gruta, Monsieur Lawrence esperará o mês de julho para dar finalmente seu golpe de mestre, o célebre decreto de 28 de julho. Nesse texto, de importância capital para a história de Lourdes, Monsieur Lawrence resume, antes de mais nada, com uma brevidade fascinante, o conteúdo e o sentimento dos acontecimentos. A partir de 1º de fevereiro passado, aconteceram alguns fatos de alta gravidade ligados à religião e que perturbam a diocese e repercutem ao longe. Bernadette Sobiros, jovem habitante de Lourdes, de 14 anos de idade, teria tido algumas visões na gruta de Massabielle, localizada na região oeste desta cidade. A Virgem Imaculada teria lhe aparecido. Ali teria jorrado uma fonte, a água desta nascente, usada como bebida e como loção, teria operado um grande número de curas. Estas curas seriam consideradas milagrosas e inúmeras pessoas foram. E ainda vem pedir a esta água a própria cura, seja pelas pessoas de nossa diocese, sejam de dioceses vizinhas. A autoridade civil está assombrada e a partir do mês de março passado solicito que a autoridade eclesiástica se explique a respeito dessa peregrinação improvisada. O que o Monsenhor Lawrence vai declarar após esse preâmbulo solene corresponderá a essa expectativa. Ora, o bispo de Tarbes, lançando mão de algumas reservas de praxe, deseja uma discussão ampla, sincera, conscienciosa, iluminada pela ciência e pelo progresso. Assume nitidamente uma posição favorável à autenticidade das aparições e à realidade dos milagres. Na verdade, ele declara: negar a possibilidade de fatos sobrenaturais é seguir uma escola decadente, é abajurar a religião cristã e arrastar-se na trilha da filosofia incrédula do século passado, e acusa com severidade as pessoas que negam a Deus o poder de fazer exceções às regras gerais que ele estabeleceu para governar o mundo. Monsenhor Lawrence comunica que será criada uma comissão especial com o objetivo de examinar as aparições e as curas milagrosas, mas enquanto aguarda a execução de seus objetivos, não faz nenhuma restrição, não pronuncia nenhuma proibição provisória, não expressa nenhuma oposição às peregrinações improvisadas. É como se anulasse as decisões administrativas concernentes ao fechamento da gruta e permitisse a cada um desobedecê-las sem a impunidade religiosa. Monsenhor Lawrence, graças a algumas manobras hábeis realizadas tanto naquela região como em Paris, sobretudo com a ajuda do ministro Ashley Fuld, seu amigo particular, conseguirá arrastar com a infeliz Márcia, que desde o final do ano de 1858 encontrava-se bem longe dali em Issere. É com tristeza que seu sucessor de nome Garnier constata que a influência do clero no departamento dos Altos Pirineus é incontestável. Ele prediz ao seu ministro do interior, Delangley, o próximo sucesso da lenda, da ignorância, da superstição, uma vez que o clero nada faz para opor-se às devoções e às peregrinações. Contudo, o grande triunfo de Monsenhor Lawrence, vitorioso sem reserva sobre todos os inimigos civis ou religiosos de Bernadette e de Massabielle, ocorre quando, em agosto de 1859, o imperador Napoleão III vem a Lourdes pessoalmente. Na quinta-feira, 18 de agosto, o prelado recebe o imperador e seu séquito em Tarbes. No seu discurso sublinha que se Napoleão I reconstruiu nossos altares, Napoleão III consolidou-os. Agradece ao soberano por ter concedido à igreja as prerrogativas que lhe eram caras e das quais já não se valia há 3 séculos, o que permite à sociedade francesa tornar-se mais cristã, mais moralizada e mais estável. Na manhã seguinte, Napoleão III e Eugênio permanecem em Lourdes, onde são escolhidos com um entusiasmo impossível de ser descrito. Suas majestades imperiais não vão a Massabielle, porém publiquem longamente
dialoga com o abade Pei Ramali. Aliás, é ele e não o prefeito, nem o subprefeito, que pronuncia o discurso de boas-vindas. Coisa bastante significativa, Napoleão III é levado ao trono por um referendo triunfal que soube suscitar em seu favor, sabe muito bem que representa a opinião pública. Aqui em Lourdes, nesse mês de agosto de 1859, sua intuição não o engana, compreende claramente a importância profunda do acontecimento. Porém, qual o significado de tudo isso? Pergunta. Por que toda essa conveniência ativa do clero pirenaico em todos os escalões da hierarquia, com esta pastorinha raquítica, sonhadora e inculta? Pergunta. Antes de mais nada, é preciso saber que esse ano 1858 possui um sentido todo especial da história do catolicismo no século XIX. O Papa Pio declarou o ano jubilar, extraído da tradição hebraica, que proclamava a cada 49 anos o rito do jubileu cristão, intitulado a partir de 1300. Tem como objetivo celebrar um ano santo a intervalos regulares, não, mas muito espaçados, inicialmente a cada 100 anos, em seguida a cada 50 anos, finalmente a cada 25 anos. Desde 1470, os jubileus chamados comuns caem nos anos 0, 25, 50 e 75. Mas o Papa sempre pode proclamar um ano santo extraordinário, fosse fora desse calendário. Foi exatamente isso que fez o Papa Pio com relação ao ano de 1858. Por quê? Pergunta. Para marcar, através de uma grande solenidade e um amor filial acentuado, o grande evento de seu reinado pontifical, a proclamação de um novo dogma? Pergunta. O da Imaculada Conceição, proclamação feita a 8 de dezembro de 1854. Segue-se o texto original em latim, seguido da tradução em português. Quer dizer, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e da nossa declaramos, pronunciados e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e privilégio singular de Deus Todo-Poderoso, e tendo em vista os méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, e muito bem-aventurada Virgem Maria foi, no primeiro instante de sua concepção, preservada de qualquer mácula do pecado original. É uma doutrina revelada por Deus que, consequentemente, todos os fiéis nela devem crer com firmeza e constância. Aqui não é o lugar apropriado para se fazer uma análise teológica a respeito, contudo, deve-se estar a par de que este novo dogma desencadeia desde o início oposições violentas no seio do catolicismo. Aquelas que se manifestam de modo mais forte procedem de um lado dos jesuítas, mas isso nada mais é do que um novo episódio deste folhetim interminável, constituído pela luta entre a Companhia de Jesus e Roma, e por outro dos velhos católicos dos países germânicos, um dos seus líderes, o teólogo Dom Liguer, após demoradas reticências deixados no ar, declara em 1874. Nós, teólogos alemães, explica Doeliger, temos um duplo motivo para nos pronunciar resolutamente contra a nova doutrina. Em primeiro lugar, a história mostra que ela deve ser sua introdução na igreja, a uma cadeia de intrigas e falsificações. Depois, a definição dogmática dessa doutrina, feita pelo Papa, teve indubitavelmente como objetivo preparar a definição da própria infalibilidade papal. Por seu lado, os protestantes veem a coisa com um olhar crítico e lúcido, mas sem paixão excessiva. A história do culto de Maria, comenta um historiador calvinista chamado Rivalli, oferece um paralelo dos mais instrutivos e da divindade de seu filho. Nos nossos dias, apesar das mais poderosas razões que a antiga ortodoxia católica podia alegar, a grande maioria dos católicos fervorosos declarou-se a favor do dogma da Imaculada Conceição, sem saber ao certo do que se tratava, mas antes de mais nada porque a devoção a Maria encontra mais prazer em proclamar essa doutrina do que em negá-la. A divinização gradativa de Maria no seio da Igreja Romana segue marcha análoga, se bem que mais lenta, aquela que a Igreja dos primeiros séculos seguiu ao elaborar a divindade de Jesus. Maria é considerada praticamente por quase todos os autores católicos atuais como a medianeira universal. Foi-lhe dado todo o poder do céu e da terra. Sou eu que o digo? Pergunta. Já foi feita mais uma tentativa séria no campo ultramontano para anexar de alguma forma Maria à Trindade. E se a mariolatria perdurar por muito mais tempo, isto ainda acontecerá. E os sucessivos comentários pontificais a respeito do culto mariano, que tende a modificar profundamente a religião católica, a tal ponto que às vezes chega a parecer, se não uma própria, pelo menos uma outra religião. Parece das amplas razões à análise protestante.
Pio declara a 2 de fevereiro de 1849. Sabei muito bem que toda nossa confiança repousa na Santíssima Virgem, porque Deus nela colocou a plenitude de todo bem. Portanto, saibamos tudo aquilo que existe em nós em relação à esperança, a graça e a saúde emana dela. Tal é a vontade daquele que quis que tudo nos seja dado através de Maria. Leão 13 ainda vai mais longe. Toda a graça concebida a este mundo aqui chegará através dos 3 níveis perfeitamente ordenados, do Pai ao Cristo, do Cristo à Virgem, da Virgem a nós. Pio 10. É uma lei divina que obtém a beatitude eterna somente aqueles que tiveram reproduzido em si mesmo, através da fiel imitação à forma da paciência e a santidade de Jesus Cristo, mas tal é a nossa fraqueza que a sublimidade deste exemplo desencoraja facilmente. Portanto, trata-se de uma atenção toda provincial por parte de Deus a de nos proporcionar um outro exemplo tão próximo de Jesus Cristo, mas semelhante à natureza humana. Não bastante maravilhosamente concorde com a nossa fraqueza, é a mãe de Deus e mais ninguém. Pio 11. A Virgem dolorosa, ainda que designada por Jesus Cristo como a mãe de todos os homens, recebeu-nos como lhe fossem confiados por um sentimento de infinita caridade. Que a amável mãe de Deus digne-se a sorrir a nossos votos e aos nossos esforços, ela que nos deu Jesus como Redentor, que o ofereceu como vítima aos pés da cruz e que através de sua misteriosa união com Cristo e de uma graça sem par também foi reparador e usa com justa razão esse título. Pio 12. Nosso pontificado, assim como a época em que vivemos, encontra-se sob o peso de muitas inquietações, atribulações e angústias devido às calamidades do momento e às aberrações de muitos homens que se afastam da verdade, da prática, da virtude, mas é para nós um grande consolo ver que, enquanto a fé católica se manifesta pública e eficazmente, a devoção para com a Mãe de Deus cresce dia a dia em vitalidade e fervor e oferece praticamente por todos os lados motivos para esperarmos uma renovação da vida mais santa, enquanto a bem-aventurada Virgem desempenha com muito amor seu papel de mãe em favor dos homens resgatados pelo sangue do Cristo. Seus filhos são antes estimulados a uma contemplação mais fervorosa de seus privilégios. Ninguém goza de uma graça tal e nem de um poder mais amplo do que ela, junto ao Pai Celestial. E a 8 de dezembro de 1942, Pio XII consagra a Igreja a Maria. Porém, em 1858, ainda não se chegou lá. O novo dogma ainda é frágil, mal aceito. Precisa ser fortalecido e consolidado nos corações e nas almas. Como? Pergunta. Menos de 4 anos após a definição do dogma, lemos no Dicionário de Teologia Católica de Vancati e Mangenotti, que data do início do século XX, sobreveio um acontecimento que contribuiu de modo extraordinário para a extensão e a popularidade do culto da Imaculada Conceição a 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858. A bem-aventurada Virgem apareceu 18 vezes a um humilde jovem de Lourdes, Bernard Soubirous. Portanto, Bernadette não possui nem a exclusividade, nem a iniciativa das aparições da Virgem, sem contar a visionária alemã Catharine Emmerich, 1774-1824, que anunciou ao mundo que a casa onde morreu a mãe do Cristo encontrou-se em Éfeso. Foi organizada uma peregrinação até o local e outras continuam sendo realizadas. Na França, neste século XIX, 2 aparições famosas já tiveram lugar. Paris, 1830, na noite de 18 para 19 de julho, quando germinam ocultamente as premissas da Revolução e das Trois Glorieses. Uma corajosa irmã de São Vicente de Paulo, de origem camponesa, Catarine Laboure, dorme o sono dos justos no seu quartinho de religiosa, pegado à capela da rua do Bac. De repente desperta e ao abrir os olhos vê, junto ao seu leito, uma criança bem pequenininha de 5 a 6 anos, que a sacode chama. Venha depressa à capela, diz o menino misterioso. A Santíssima Virgem à espera. Venha, estão todos dormindo. Catarine levanta-se, veste-se apressada e segue a criança. Diante deles as velas acendem e as portas abrem-se. Ei-lo dentro da capela. A jovem religiosa ajoelha-se. Ouve-se um rumor quase que imperceptível. Eis a Santíssima Virgem, anuncia a criança angelical. E mais tarde, Catarine Laboure relatará o que se passou então.
abre aspas, dei um salto. A Santíssima Virgem senta-se, apoia minhas mãos sobre seus joelhos. Ela me diz: minha filha, o bom Deus deseja confiar-lhe uma missão. Encontrará dificuldades, mas há de vencê-las, pensando que é para a glória de Deus. Tenha confiança, os tempos estão ruins. Desgraças irão se abater sobre a França. O trono do rei será derrubado, o arcebispo morrerá, a cruz será ameaçada, o sangue correrá pelas ruas. O mundo inteiro mergulhará na tristeza. Perguntei: quando acontecerão tais coisas? Ela respondeu-me: dentro de 40 anos, venha rezar aos pés deste altar aqui. As graças serão estendidas aos grandes e aos pequeninos. Fiquei aos pés da Virgem, não sei por quanto tempo. Aí o menino me disse: ela já se foi. Eram 2 da madrugada. Voltei para minha cama, mas não conseguia mais dormir. Catarina Laboure verá a Virgem mais 2 vezes, a 27 de novembro e no mês de dezembro desse mesmo ano, de 1830, a 27 de novembro. Encontra-se ela na capela, mergulhada em orações e meditações. Num silêncio profundo, diz ela, tive a impressão de ter escutado um ruído ao lado do púlpito e vi a Santíssima Virgem. Estava de pé, vestia uma roupa branca, comprida, um véu branco que cobria. Tinha os pés apoiados sobre uma bola branca e sob elas uma serpente esverdeada com manchas amarelas. Tinha um semblante maravilhoso, mas não seria capaz de descrevê-lo. Estendeu os braços, havia alguns anéis em suas mãos, 3 em cada dedo, cobertos por pedrarias que lançavam raios que iam se alargando. Olhou-me e escutei: esta bola que está vendo representa o mundo inteiro, especialmente a França, e cada pessoa em particular. Estes raios são os símbolos das graças que eu derramo sobre aqueles que me solicitam. Naquele momento, prossegue Catarina Laboure, formou-se um quadro ao redor da Santíssima Virgem com estas palavras escritas em letras de ouro: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E uma voz me disse: manda cunhar uma medalha igual a este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças. Nesse instante o quadro virou-se e viu o monograma da Virgem encimado por uma cruz, e embaixo havia os 2 corações de Jesus e de Maria, um envolto em espinhos e outro trespassado por um gládio. Circundando o conjunto viam-se 12 estrelas, e durante o correr de dezembro, no final de uma tarde, a Virgem aparece pela 3ª vez. A jovem religiosa segura o globo nas mãos e declara: minha filha, esta bola representa o mundo inteiro, especialmente a França, e cada pessoa em especial. Torna a repetir: a França, o mundo inteiro mergulhará na tristeza. Essas pedras que não lançam raios são as graças que as pessoas se esquecem de me pedir. Catarina Laboure só contará estas visitas ao seu confessor, e é ele quem assumirá a responsabilidade de obedecer à ordem da Virgem, isto é, fabricar e distribuir a medalha milagrosa. Afinal de contas, o fato de um personagem divino aparecer a uma religiosa está longe de ser coisa rara na história do cristianismo. O Cristo, os apóstolos, os santos, os arcanjos frequentam os conventos há séculos. Isso não mais inflama as imaginações populares. Em compensação, a aparição da Virgem a pessoas do povo, aos pobres, aos ignorantes, aos miseráveis, vai ser uma espécie de revolução religiosa. Contudo, o inventor pertence ao novo mundo. Aquele índio mexicano do século XVII, século XVIII, que viu surgir diante dele uma maravilhosa princesa asteca, e nela reconheceu a Virgem Maria. Tratava-se de Nossa Senhora de Guadalupe, que se tornou a padroeira da América Latina e cuja aparição marca realmente a conversão em massa de todo o subcontinente. Em setembro de 1846, numa pastagem árida dos Altos Alpes, em Salete, 2 pequenos pastores, Melaine e Massimi, tomam conta de seus carneiros ao meio-dia junto ao riacho, comem uma frugal refeição composta apenas de pão e queijo. Em seguida deitam-se para a cesta. Quando despertam, ficam assombrados por não verem mais o rebanho. Correm de cá para lá à procura dos carneiros desgarrados. De repente, Melaine solta um grito: olha, Massimi, olha aquela luz imensa lá embaixo. É uma bola luminosa que logo se entreabre e revela uma forma humana. Esta sai da bola e senta-se sobre uma grande pedra. As crianças notam que se trata de uma bela dama. Uma bela dama que chora sob um diadema refulgente, mas logo depois ela se levanta. Venham aqui, meus filhos, diz ela. Os 2 pequeninos provinciais. Não tenham medo, estou aqui para lhes revelar uma grande notícia. Começa a falar mais em francês. Notando que Melaine Maximus não a compreende, recomeça a falar em dialeto. Se o meu povo não quer se submeter, sou obrigada a soltar o braço de meu filho.
Ele é tão pesado que não posso aguentá-lo. Já faz muito tempo que padeço por vocês. Se quero que meu filho não os abandone, tenho que lhe rogar sem cessar, e vocês nem se importam. Vocês devem rezar muito, agir bem, mas ainda assim nunca poderão recompensar o trabalho que tive por vocês. Dei-lhes 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º e não me querem dá-lo. É isto que torna pesado o braço de meu filho. A virgem continua: aqueles que dirigem as charretes não sabem jurar sem meter o nome do meu filho no meio. Estas são as 2 coisas que tornam mais pesado o seu braço. E prossegue: se a colheita se perde é por causa de vocês. Haverá uma grande fome, as crianças morrerão entre os braços que as sustentam, as nozes ficarão amargas, as uvas apodrecerão. Ela continua falando, mas Melanie já não a escuta mais. Depois é Máxime quem a vê falar e não a ouve mais. Recebem cada um deles a revelação de um segredo. E a virgem recomeça: vocês fazem suas orações bem direitinho? Pergunta. As crianças entreolham-se, depois confessam: não muito, minha senhora. Ah, meus filhos devem fazê-los pela manhã e à noite. Quando não puderem fazer melhor, rezem um Padre Nosso e uma Ave Maria. Mas quando dispuserem de mais tempo, é preciso rezar muito mais. E Maria prossegue: só as mulheres de mais idade vão à missa, as outras trabalham durante todo o verão, aos domingos. E no inverno, quando não sabem como dispor do seu tempo, vão à igreja apenas para zombar da religião. Na quaresma, vão ao açougue como cães. Isto é tudo. Maria olha para as crianças e em seguida diz simplesmente em francês: muito bem, tudo isso, meus filhos, vocês revelarão ao meu povo. E a virgem desaparece numa nuvem que se afasta rapidamente. Deste episódio místico de aparência ingênua e infantil, a hierarquia católica saberá extrair um sentido apologético. O sentido da mensagem de Salete explica, por exemplo, Monsenhor Guerin: são as faltas contra as leis da igreja, se são tão graves aos seus olhos, se atingem o coração de seu filho bem amado e ao mesmo tempo o seu, é porque esta santa instituição, que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, que a anima com o seu espírito todos os dias e até o fim dos tempos, e a quem confiou o cuidado de fixar ela mesma as suas leis. A mensagem de Salete vem dar mais uma vez o significado da igreja à nossa geração, que dele tanto necessita. A mensagem de Salete convoca-nos à concepção ardente de todo o nosso ser com relação à missão redentora da igreja. A Virgem Maria suplica-nos transmitir essa mensagem a todo o povo. Contudo, é em Lourdes que a Imaculada Conceição esta nova divindade cristã, segundo a acusação protestante, vai realmente encarnar a dar início ao seu reino glorioso. Graças, sem dúvida, à conjunção de 3 condições excepcionais: a predestinação do lugar, a vontade de um homem e o poder imaginativo de uma criança média. Antes de mais nada, deve-se saber que não era a primeira vez que a Virgem aparecia aos Pirineus antes de Massabielle. Existe uma verdadeira tradição de epifânias marianas, inicialmente Nossa Senhora de Gairisson, ao norte do platô de Lannemezan, no centro da selvagem Lona de Bock ou Chanerca do Bode, assim denominada porque se acredita que o diabo ali morou e ali praticou os sabás das feiticeiras encontrados no início do século XVI, uma aldeiazinha chamada Gairisson. Tratava-se de algumas casas aglomeradas às margens do córrego Sier. Aí vive a família Sagazan, que tira o essencial de um rebanho, uma horta e um vinhedo. É a menina de uns 10 anos e chamada Anglesse, que toma conta dos carneiros. Num belo dia de primavera, em 1500 e pouco, não se sabe a data exata, a pastorinha cansada senta-se junto a uma fonte à sombra de uma moita de espinheiro em flor. Está com fome, mas deve contentar-se com um pedaço pequeno e duro de pão preto. Chora baixinho de fome e de tristeza, mas eis que de repente aparece diante dela uma linda senhora vestida de branco e que refugia. Não tema, diz a aparição à menina: sou a Virgem Maria, mãe de Deus. Vai dizer a seu pai que transmita ao reitor de Montleon o meu desejo de erguer-se aqui uma capela, pois escolhi este lugar para disseminar minhas graças. E após ter dito isso, a aparição desaparece como uma névoa matinal que se dissipa ao sol nascente. Anglessa corre apressada para junto do pai, Guilhem Sagazan, que sem dúvida
que, sem duvidar nem por um segundo da palavra da filha, abandona tudo e corre, por sua vez, até a casa do cura de Montleon. Este, ao contrário, demonstra um grande ceticismo. Na manhã seguinte, quando Anglesey encontra-se no mesmo local, perto do seu espinheiro em flor, eis que a Virgem lhe aparece pela segunda vez. A pastorinha relata a missão frustrada de seu pai junto ao reitor de Montleon. E a Virgem renova seu pedido. Desta feita ficam todos assombrados, agentes dos vales e das redondezas. E ao terceiro dia, parentes e vizinhos acompanham a pequena Anglesey até o seu espinheiro. Não se vê nada, porém ouve-se uma voz celestial que diz: procure na sua cesta de pão aqui e em casa também. Anglesey enfia a mão na sua cesta, como acaba de lhe ser ordenado, e, ó milagre, dali retira, ao invés do triste naco de pão preto, uma maravilhosa traça de pão branco. E na casa de seus pais, a cesta de pão também está cheia até a boca de pão branco. Pouco tempo depois, uma primeira procissão guiada pelo cura de Montleon dirige-se ao local das aparições. Coloca-se ali uma cruz e pouco depois constrói-se uma capela. Os peregrinos afluem, bebem da água da fonte próxima. As curas milagrosas multiplicam-se. É necessário erigir uma nova capela bem maior, que é feita a partir de 1540 sobre o alto morro, erguido exatamente sobre o lugar da aparição. Foi então colocada uma imagem de madeira representando a Mater Dolorosa, tendo sobre os joelhos o corpo inanimado de seu filho crucificado. Anglesey Sagazan irá se sentir atraída por volta de 1525 pela vida monástica, mas por ser pastorinha do platô de Lannemezan, pobre e analfabeta, as Bernardinas de Fabas, em cujo convento quer ingressar, irão obrigá-la a fazer um longo noviciado, tão demorado que somente em 1543 é que se tornará uma religiosa. Continuará indo com frequência à capela de Garrison, onde passará noites inteiras em orações e preces. Mas os peregrinos e os fiéis presentes espreitam-na, querem tocá-la. Chega-se até a retalhar seu hábito para conseguir relíquias. Anglesey Sagazan morrerá com idade bem avançada em 1582. É então que se desenrolam as guerras religiosas. Em 1590, um oficial protestante ataca Nossa Senhora de Garrison, acende uma fogueira e ali atira uma imagem em madeira da santa. 2 horas mais tarde, a tropa dos Huguenotes retira-se, mas os habitantes do vale, que assistiram impotentes a esta profanação, aproximam-se da fogueira. Deu-se um milagre, a imagem está intacta. No início do século XVI, um jovem padre do arcebispado de Auch, Pierre Guilfroy, resolve dedicar-se a Garrison. Restaura a capela, organiza peregrinações a sempre, a esperança de curas milagrosas. Consegue a autonomia do santuário, sua fama aumenta sensivelmente. É assim que, por exemplo, Eleonore de Montaigne, a filha do grande filósofo humanista, doará a famosa biblioteca de seu irmão a uma das capelas de Garrison. Godfrey de Rochefort, Pierre Geoffroy, com o objetivo de tornar mais conhecido o santuário tão caro a seu coração, escreve um trabalho de vulgarização e publicidade a esse respeito, no qual, por exemplo, alista nada menos do que 36 milagres. A mais prodigiosa destas curas no século XVI é sem sombra de dúvidas, a de Luís, menino sobre a qual não se possui muitos detalhes. Sabe-se apenas que a mãe do jovem príncipe, Anne de Autriche, envia para a capela de Garrison uma coroazinha e um livro de orações ricamente decorado em sinal de reconhecimento e devoção. Pierre Guilfroy também descreve as procissões detalhadamente. Os peregrinos relatam-nos ele, tão logo avistam a flecha da capela, ajoelham-se num solo e arrastam-se até alcançar praticamente a porta ou altar-mor. Austera peregrinação, tanto pela distância do caminho acidentado, que de vários lados deve ter cerca de meia légua, quanto pela dificuldade da caminhada. A revolução condena Garrison, que permanecerá fechado e abandonado por 43 anos. E quem vai ser o restaurador de Garrison no século XIX? O próprio Monsenhor Lawrence, o bispo de Tarbes, resgata a capela e declara: Garrison deve ser, antes de tudo, casa de missionários, casa de devoção e asilo de piedade. E é em Garrison que é uma juventude educada e à sombra do altar de Maria.
O objetivo é reevangelizar a região. Monsenhor Lawrence confia a realização desta pesada tarefa a um jovem padre que conhece muito bem, pois fora seu aluno no seminário de Saint-Pézy, Jean-Louis Peidessos, apelidado mais tarde o apóstolo Mariano de Bigorra, da Bigorra. Este sacerdote, em 14 anos, ou seja, 1836 a 1850, realiza um número inacreditável de 82 missões pela região. A 4 de junho de 1848 tem lugar um dos pontos altos desta campanha religiosa. Neste dia, os restos da senhora Anglesey, milagrosamente encontrados, são solenemente transportados para Garrison, numa produção de 40 km. A 8 de dezembro de 1848 é fundada a Sociedade dos Padres de Nossa Senhora de Garrison, cujo objetivo consiste em fazer executar o plano mariano de Monsenhor Lawrence. E por essa ação a divisa por Maria e graças a Maria. Nos regulamentos da Sociedade dos Padres leem-se: a congregação destina-se aos serviços de nosso Senhor Jesus Cristo, uma total consagração de si mesma à bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem pecado, dedicada à santificação das almas através das tarefas comuns do ministério católico. A congregação se propõe como principal objetivo a fazer frutificar, segundo a humilde medida de suas forças, a grande contida da proclamação dogmática da Imaculada Conceição. Seus membros adotam, portanto, como objetivo especial conduzir não só seus irmãos, como a si mesmo, até Jesus Cristo, até o culto e o apostolado da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Acrescentam, em segundo lugar, a devoção às santas dores da Mãe de Deus e a São José, padroeiro da Igreja Universal. A congregação envidar esforços para extrair do coração imaculado da Mãe misericórdias e principalmente caridade para com as almas, assim como para dar a si próprio um espírito sadio e um caráter de família religiosa. O objetivo político desta operação, tão cuidadosamente planejada, é revelado de forma clara pelo próprio padre Peidessos, ao recomendar aos padres de Garrison fazer compreender e amar a Imaculada Conceição e conduzir o povo a estender o grande acontecimento da promulgação dogmática do dia 8 de dezembro de 1854. No final do século XIX, um célebre pregador capuchino, o padre Marie Antoine, afirma que Garrison é a prefiguração de Lourdes. Em 1880, ele declarará liricamente na Gruta de Massabielle. Sem dúvida, já naquela época, refere-se ele ao despertar de sua vocação religiosa. Eu amava muito a Maria, contudo, ainda não tinha visto minha mãe, escutado minha mãe, ainda não tinha sentido seus beijos maternais. Em Garrison, pela primeira vez em minha vida, encontrei minha mãe. Compreendi o que significava amar apenas pela minha mãe do céu. Mas ao mesmo tempo que organizar a promoção de Garrison, Monsenhor Lawrence deseja incluir esse antigo santuário numa estranha cadeia de Nossa Senhora dos Pirineus, Bethlehem, animada pelo célebre Michel Garicoit, que também foi discípulo do seminário de Saint-Pézy. A Nossa Senhora de Aias, incrustada a 1500 metros do coração de uma paisagem espetacular e datada do século XVI. A seguir, Nossa Senhora de Poilan, próxima a Argens, e mais Nossa Senhora de Pieta, a 6 km de Tarbes, Nossa Senhora de Sabarat, próxima a Pamiers. Todos eles lugares considerados mais ou menos legendários, favorecidos por aparições da Virgem Maria. As coisas correm como se o bispo de Tarbes procurasse encontrar o melhor santuário mariano da região dos Pirineus. Após os acontecimentos de Lourdes durante a primavera de 1858, não estará mais em questão esta cadeia mística. Finalmente, Monsenhor Lawrence descobriu seu porto seguro. Um escritor católico que escreve de modo uniforme e sem rodeios uma biografia de Jean-Louis Peidessos. De fevereiro a julho de 1858, aqueles que foram os primeiros a acreditar na realidade das aparições de Lourdes, aqueles que em Massabielle honraram a Imaculada antes de todos os outros com orações, aqueles que contra ventos e marés mantiveram-se diante da gruta, apesar das autoridades oficiais, apesar das pressões policiais, e finalmente conseguiram vencer todas as dúvidas e todas as oposições, são as pessoas boas de Bigorre. As multidões que assediaram a gruta a partir do instante em que começaram as aparições eram, no início, habitantes dos Pirineus e, em grande maioria, precedentes dos Bigorre.
Ora, são essas as pessoas que o padre Peidesus e os missionários, influenciados e animados por ele, tinham reunido ao preço de muito suor e fadiga para a prática religiosa, através dos cultos de Maria. Eles tinham enchido o coração popular com o mais terno amor pela Mãe de Deus, e é desta forma que alcançaram o movimento irresistível na gruta de Massabielle. Portanto, não é de espantar que em 1866 Monsenhor Laures convoque para o serviço da gruta de Massabielle os padres de Garrison, e especialmente o padre Sempei, cuja vida em 1866, 1889 confunde-se com a de Lourdes. E Bernadette pergunta: pois todas essas conjunções de fatos e de vontade não teriam podido surgir se Bernadette não se encontrasse lá? É a grande questão que surge dentro da perspectiva da teoria desenvolvida nesta obra. A pastorinha analfabeta e asmática foi manipulada? Pergunta. Existem dois argumentos importantes que podem permitir uma resposta positiva a esta inquietante pergunta. Se Monsieur Laurens, na época vigário-geral do arcebispado e superior do seminário de Saint-Pé, é nomeado bispo em 1844 em decorrência da morte do titular do posto, Monsenhor Doble, foi devido a uma série de inúmeras petições que passaram no resultado da decisão dos responsáveis. Ora, o que encontramos na origem dessas petições? Pergunta. Uma certa senhora de Lafitte, proprietária do domínio de Save, é nesta propriedade que se localiza o moinho onde o pai de Bernadette trabalhará por algum tempo, antes de se tornar um simples operário. Aliás, permanece o tempo suficiente neste emprego para que seus filhos, segundo o costume da época, tomem o seu nome. Em numerosos documentos há referência a Bernadette Save, não Sobrius, e onde, por outro lado, está situada a gruta de Massabielle. Há uma coincidência pelo menos curiosa. Será que a senhorita Lafitte, Monsieur Laurens, conversará a respeito de Bernadette? Pergunta. Se este for o caso, de que modo a atenção desses importantes personagens teria sido atraída para este humilde adolescente? Pergunta. É neste ponto que intervém uma pessoa misteriosa e pouco conhecida, o abade Ader, cura de Bartres, o comuna onde Bernadette trabalhava como pastor para sua ama de leite. No final do século passado, Emile Zola, famoso pela arte de levantar suspeitas, se é que havia alguma, acusou frontalmente o cura Ader de ter realizado na adolescente de psiquismo tão frágil aquilo que nós classificaríamos atualmente de lavagem cerebral, e de tê-la levado sabiamente à alucinação de 1858. No seu livro intitulado Lourdes, publicado em 1894, meio romance, meio documentário, o grande escritor explica inicialmente que, vítima da avareza de sua ama de leite, Bernadette jamais foi mandada à escola da aldeia de Bartres, e que apenas aos 14 anos começa a aprender o catecismo. Ela prosseguirá esse estudo em Lourdes, conforme já vimos. Como abade Ader, o padre Conta Zola gostava muito de Bernadette e referia-se muito a ela junto ao seu professor. Dizia-lhe que não conseguia velá-la sem recordar das crianças de Salete, uma vez que estas crianças deveriam ter sido simples, boas e piedosas para com ela, para que a Santíssima Virgem lhe aparecesse. Certa manhã, estando os dois homens fora do limites da aldeia, viram à distância Bernadette desaparecer com um pequeno rebanho, em meio às grutas das árvores. O padre virou-se por várias vezes, repetindo sempre: não sei o que se passa comigo, mas todas as vezes que me encontro com esta menina, tenho a impressão de estar vendo Melanie, a pastorinha, a companheira de Máximo. Sem dúvida, ele estava obcecado por este pensamento singular, e um dia não tinha ele contado a maravilhosa história ocorrida 12 anos antes, de uma dama de vestido cintilante que caminhava sobre o mato sem esmagá-lo. A Santíssima Virgem, que aparecerá para Melanie Máximo lá na montanha, às margens de um córrego, para lhe comunicar a cólera de seu filho? Pergunta. A partir deste dia, uma fonte nascida das lágrimas da Virgem curava todas as moléstias. Bernadette, com toda certeza, ouviu assombrado dessa história admirável, com sua aparência plácida de dorminhoca despertada. Depois levara consigo a região árida onde ela costumava passar os dias para revivê-las através de seus carneiros, enquanto que conta a conta o texto deslizava entre os seus dedos delicados. Imaginação de romancista em busca do sensacionalismo? Pergunta. No entanto, a própria Bernadette, que aliás sustentará até a morte jamais ter escutado antes a aparição de 25 de março a expressão Imaculada Conceição, não negará ter conhecimento dos visionários que a precederam.
Quando Bernadette descreve a atitude de aquilo, não se pode deixar de pensar naquela época na Virgem da Medalha Milagrosa, e cujas mãos estendidas escapavam raios luminosos, medalha muito difundida em toda a França de então. Quando o padre de La Judia, no decorrer do verão de 1859, para ficar em paz em sua consciência, interroga Bernadette precisamente sobre este ponto, eis o que a jovem responde: e as mãos da Virgem como estavam? Cruzadas? Perguntava. Elas mantinham-as abertas e estendidas, diz Bernadette. Como na imagem da Imaculada Conceição? Pergunta. Sim, senhor abade. Ela estava como quando apareceu uma irmã de caridade? Pergunta. Não sei, senhor abade. Tinha raios nas mãos? Pergunta. Não, senhor abade. Quer dizer que ela não parecia igual à medalha milagrosa? Pergunta. Ou não, senhor abade. Pode-se observar aqui a contradição de uma resposta para a outra. Inicialmente, Bernadette disse que ignora se aquilo parecia-se com a Virgem surgida, a Catarine Laboure, a irmã de caridade. Depois de alguns segundos, afirma que a aparição que viu não se parece com a da medalha milagrosa. Ao ser interrogado pelo abade Junca, que em fevereiro de 1860, este também procura possível semelhança entre a aparição de Massabielle e da rua do Bac. Segue-se o seu relato. Minha filha, levanta-se e assuma todas as atitudes dessa personagem tão interessante, sobretudo quando desfiava seu texto. Faça também as pausas que fazia a visão nos outros momentos. Bernadette levanta-se e fica de pé, as mãos unidas, os dedos entrelaçados, os 2 polegares um sobre o outro. Finge desfiar o texto, rolando conta após conta, com a ajuda do polegar e do indicador da mão direita, enquanto seus lábios ficam imóveis, como os da visão. Minha filha, quando a visão não desfiava o texto, de que modo ficava? Pergunta. A esta altura, Bernadette assume nova posição, ergue levemente os braços ao longo do corpo e vira as mãos de forma a que fiquem com as palmas voltadas para fora, imediatamente com perfeição, a reprodução da Virgem da Medalha Milagrosa. Nesse instante, digo-lhe, está querendo dizer que a visão mostrava-se como representamos a Virgem nessa medalha? Pergunta. Mostrei-lhe então a medalha milagrosa. Sim, exatamente, mas não tinha isso nas mãos, apontava para os raios que se desprendiam das mãos na medalha. Em 1879, pouco tempo antes de sua morte, em resposta às perguntas do padre Croix, esse jesuíta cético e curioso, Bernadette responderá por intermediário de uma religiosa do convento de Saint-Gillard, em Yvers. Ao pronunciar as palavras, eu sou a Imaculada Conceição, Nossa Senhora estendeu os braços na direção do sol e imediatamente uniu as mãos de modo a transformar esses 2 movimentos num único ato. Os acontecimentos de Salete também causaram grande tumulto, e quando o caso de Massabielle estoura, todos fazem comparações. A imprensa refere-se a uma segunda edição do milagre de Salete, ou de acontecimento prodigioso que revolve a cinza de Salete. Leitores inflamados escrevem: por que a aparição que se revelou em Salete não iria honrar Lourdes com a sua presença? Pergunta. A Bigorre vale tanto quanto a Dauphine, e os Pirineus também são dignos de um milagre similar ao dos Alpes. Um ex-voto deixado na gruta de Massabielle em abril nada mais é do que um simples quadro religioso representando Nossa Senhora de Salete com a seguinte inscrição: o braço de meu filho abate-se sobre os pecadores, está pesado e não aguento mais sustentá-lo. As autoridades civis também fazem automaticamente a comparação. Deve-se pôr um termo a atos que acabam comprometendo o verdadeiro sentimento religioso, como o caso de Salete, escreve o ministro dos cultos Roland, dia 26 de março. E no dia 20 do mesmo mês, o procurador-geral de Pau escreve: encontramos-nos em pleno milagre de Salete. Ademais, a comparação parece tão natural para todo mundo como a que as autoridades religiosas de Lourdes, no momento em que desejam mandar fazer uma estátua para um nicho da gruta de Massabielle, convoca o escultor que já tinha feito a Virgem de Salete, o esquecido Fabiche, que aliás julgará as descrições de Bernadette menos excêntricas, o termo é dele, do que as que lhe fazem Melain e Massimo. Louis Veillot,
No famoso artigo datado de 28 de agosto de 1858, escreve com bastante penetração e inteligência a respeito do papel de Lourdes, de Salete e de outros locais sagrados onde vigora o espírito. Parece-nos que aquilo que acaba de acontecer em Lourdes lança uma luz interessante sobre as origens gerais das peregrinações. Quase sempre encontram-se no início alguns fatos análogos a esse que focalizamos. Trata-se de uma aparição, de uma revelação, uma imagem encontrada, uma graça inesperada, atestada pela fé popular, contestadas tanto pelos cientistas como pelos sábios, ou por aqueles que julgam sê-lo. A fé popular persiste apesar de tudo. A igreja intervém, e se a igreja, tendo examinado os fatos, reconhece a obra de Deus, não há mais recusa que prevaleça, a peregrinação fique estabelecida. O fluxo da oração dirige-se para esses lugares eleitos com um vigor que os séculos não conseguem enfraquecer. Se interrompidos algumas vezes, reconhecem plenos irresistíveis como no passado, conforme estamos vendo atualmente, através de contradições incomparáveis, foi que se estabeleceu a peregrinação a Salete. E assim, caso a igreja consinta, haverá de se estabelecer a peregrinação a Lourdes, não importa o que possam fazer para impedi-lo. A imprensa racionalista da época atribui às piores intenções a manipulação das multidões, a influência exercida sobre os anseios e as consequências. A propósito destes dois acontecimentos tão semelhantes, talvez semelhantes demais, o de Salete e o de Lourdes. Assim, em setembro de 1858, La Presse, o célebre jornal fundado antes por Emile de Gardin, um editorialista, após ter precisado que acredita profundamente em Deus e que respeita todas as liberdades, mesmo aquelas relativas aos milagres, acusa os milagres que o clero católico adota ou consagra, transforma-se numa fonte de exploração católica, sede de superstição, de preconceito, uma causa de embrutecimento da preguiça. Pessoas que trazem da montanha de Salete ou de uma peregrinação qualquer medalha benta, frasco com água provida de todas as virtudes. Esta gente não necessita nem de instruir-se, nem de trabalhar, caso a moléstia os ataque. Nem se dão ao trabalho de se cuidar. Não possui a medalha água milagrosa que os curará? Pergunta. Bernadette, apesar de admitir conhecer a medalha milagrosa, jamais pretenderá desconhecer Salete. Assim, a 12 de novembro de 1859, quando o padre Azum de Bernetas vai visitá-la e pergunta-lhe: você, por certo, já ouviu falar das crianças de Salete, não é mesmo? Pergunta. Ela responde sem hesitação: sim, senhor. Contudo, as relações entre Salete e Lourdes não existem, a não ser nos espíritos dos comentadores. Isso se concretizará rapidamente no próprio local. Uma vez que, a 5 de junho de 1859, o padre Zibilat, primeiro superior dos missionários, de Salete, encontra-se em Lourdes. Nessa oportunidade, organizado uma cerimônia grandiosa e significativa diante da gruta, na frente de numerosa multidão. O padre Sibilat manda vir Bernadette pela enésima vez, faz com que a menina relate a circunstância e os detalhes das aparições do ano anterior. Se a mensagem de Salete resistiu, segundo a expressão de Monsieur Gourret, o sentido da igreja a uma geração inteira, quais foram os acontecimentos, quais foram as consequências de Lourdes em relação à igreja e ao catolicismo? Pergunta. Evidentemente, as palavras dirigidas pela Virgem a Bernadette possuem conteúdo político mais velado do que as endereçadas a Catherine Leboure ou a Melanie e Máxime, e sobretudo as emitidas mais tarde, em 1917, em Fátima, onde será realmente lançada a cruzada anticomunista da Igreja Católica. Contudo, Lourdes continua sendo o núcleo de nova orientação mariana dessa igreja. Nas obras pias, lê-se com frequência: Lourdes revela a verdadeira imagem da igreja de seu fundador, ou manifesta a divina missão da igreja. E Pio XII, na sua mensagem pontifical emitida em 1958 por ocasião do centenário das aparições, coloca nitidamente sobre a invocação de Nossa Senhora de Lourdes e a expansão e o impulso na influência do catolicismo no século XIX, denominada renovação cristã da sociedade, que as orações dos enfermos, dos humildes e de todos os peregrinos de Lourdes, declara o soberano pontifício. Maria volta também igualmente o seu olhar maternal na direção daqueles que ainda permanecem fora do início aprisco da igreja, a fim de reuni-los na unidade, que dirige seu olhar àqueles que buscam e que têm sede de verdade, a fim de conduzi-los à fonte das águas vivas, que finalmente percorra com o seu olhar esses continentes imensos
esses aglomerados humanos, onde o Cristo é tão pouco conhecido, tão pouco amado, e que conceda à Igreja a liberdade e a alegria de corresponder em todos os lugares, sempre jovem, santa e apostólica, às expectativas dos homens, os milagres de Lourdes.